Hoje quero falar a vocês sobre um tema que acho relevante para os dias atuais. Hoje quero falar sobre andar com pessoas notáveis. Nós estávamos no Campuri, né? Chegamos ainda agora aqui por volta de 1 da manhã. Chegamos aqui, então já tá todo mundo dormindo aí. O carro, o ônibus dos jovens também chegou por volta desse horário, de 1 da manhã, aí tem até desmontar tudo, descarregar, então vocês já sabem, né? Os meninos estão tudo dormindo ainda. E eu estava no Campuri e percebi que muitos jovens têm andado com boas companhias e alguns outros têm andado com más companhias. E como você sabe, as más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra. Como você sabe, as más companhias acabam fazendo com que as pessoas que são educadas em seu lar, os filhos dos irmãos são educados ali em sua própria casa, acabam sendo corrompidos por essas companhias, por essas amizades que são ruins. Por isso, o tema de hoje, ele tem como objetivo ajudar você a compreender que você precisa andar com boas ou com pessoas notáveis. Lembra que falei a você que você na realidade é uma média das pessoas ali, deixa eu ajeitar aqui. Você é uma média das pessoas, tá caindo esse negócio aqui. Você é uma média das pessoas que estão com você. Deixa eu colocar aqui, pronto, espero que melhore. Você é uma média das pessoas que estão ao seu lado, que andam contigo. Então, uma, uma, uma- um fruto não cairá longe da árvore. Saiba disso. O fruto não vai cair longe da árvore. Então, hoje eu ainda estou aqui com a camisa de desbravador aqui, ainda estou todo arrumado. E eu percebo que muitos dos jovens que nós temos, eles não vão cair longe da árvore que estão com ele, porque quem está ao redor não são pessoas que vão ajudá-los a chegar no local aonde eles querem chegar. E aí, hoje quero falar para você se quem está ao teu redor está te ajudando a chegar no lugar onde tu queres. Porque se essas pessoas não estão te ajudando nesse processo, então você já sabe que elas estão trazendo você para trás, elas estão puxando você para trás. Sabendo disso, o Salmo 116 vem falando especificamente sobre essa questão de amigos, né, de pessoas notáveis que andam ao nosso redor. Salmo 16, versículo 3 começa dizendo o seguinte: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Veja que a palavra diz que Deus tem prazer naqueles que são notáveis, que estão na terra e são notáveis. Esse texto que a gente leu aqui, esse texto sagrado, o autor bíblico declara e revela, no caso aqui, Davi, que é o autor desse texto, ele revela o prazer que ele tinha em pessoas notáveis, em pessoas ilustres. O prazer que Deus tem daqueles irmãos que são aplicados, que crescem, que se desenvolvem, que estão indo e vivendo num propósito. Sabendo disso, o salmista declara aqui, ele considera os santos como as pessoas ilustres e notáveis que estão na terra. Olha, eu sei que você pode ter aí sua própria vida, o seu trabalho, suas coisas, mas não há nada melhor do que ser um embaixador de Deus. Não há nada notável e melhor do que ser um embaixador do Senhor. Sabendo disso, o salmista faz essa referência, dizendo que aqueles que andam com o Senhor são notáveis, são melhores do que aqueles que são comuns nessa terra. Todo governante que assume o poder elege as pessoas ilustres e notáveis para fazer parte do seu governo. Ou deveria ser assim, né? Aquele que lê entenda. E aí, então, os grandes monarcas,
da história sempre se cercavam de pessoas notáveis no seu império. Você tem gente que às vezes faz de tudo para não ter pessoas boas ao seu redor. E eu ainda te digo mais: boa parte das pessoas que estão danificando o estudo dos jovens, ou mesmo trazendo ideologias equivocadas, ou mesmo fazendo com que os nossos jovens se pervertam, não são necessariamente professores militantes. Boa parte são os próprios jovens que convivem com os nossos filhos. Por isso a importância de você, querido pai, saber quem são os amigos que estão girando em torno dos seus filhos. Quem são as pessoas que estão girando em torno de você. Porque essas pessoas não deixarão você florescer dependendo de quem elas são. E se você não fizer essa devida avaliação, e eu te digo mais, algumas amizades você vai ter que deixar se você quiser crescer, porque essas estão trazendo você para o chão, te sufocando e não te deixando crescer. Eu sei que é triste, porque às vezes você deve ter algumas amizades que são longínquas, né? Amizades de muitos anos e tudo, amizades ali boas e tal, mas essas não vão te levar no local onde tu queres. E por isso talvez você precise se afastar de alguns e se aproximar de outros para pelo menos você aumentar seu nível. Sabendo disso, o próprio autor bíblico declara que os reis, os imperadores, os grandes líderes, eles se acercam de pessoas notáveis no seu império. Entretanto, para Deus, os notáveis da terra não são os intelectuais e sábios, segundo o curso desse mundo, mas sim os santos que fazem a sua vontade e se deleitam na sua palavra. Davi também gostava de andar com conselheiros, e aí o autor declara que ele, ao andar com esses conselheiros, ele podia acrescentar algo espiritual na vida e podia também ter algo espiritual. Você, com seus amigos, os caras são espirituais? Ou só tem piadinha suja? As pessoas que andam contigo, elas são pessoas que são dignas? Ou só tem gente que está puxando você para baixo? Bem, hoje é um dia para você reavaliar quem são as pessoas que estão andando contigo. Hoje é um dia para você reavaliar quem é que está ao seu redor. Por quê? Porque você precisa andar com pessoas sábias, você precisa, desculpa, andar com pessoas prudentes, você precisa andar com pessoas que são tementes a Deus. Você precisa, para quê? Para que essas pessoas possam contribuir com o seu crescimento espiritual. Você precisa entender que os amigos dos seus filhos podem estar destruindo tudo aquilo que você construiu ao longo de toda uma vida. Talvez você não perceba, e eu vejo que muitos estão falando aqui, né? Oram, pedem por seus filhos e tudo. Talvez você não perceba que aquilo que você trabalha e que você luta tanto aqui dentro do seu lar é destruído lá fora por conta das péssimas amizades que seus filhos andam. Por isso, o título do meu sermão tem como embasamento trazer a você o entendimento de que deve andar com pessoas notáveis. Se você não começar a andar com pessoas notáveis, certamente você, que poderia voar, vai estar andando feito uma galinha. Você lembra daquela história da águia, que o cara pegou a águia para criar como se fosse uma galinha, né? E a águia, ela não voava mais. E todo mundo, puxa, mas ela não voa. Por quê? Porque ela só andava com galinha. Talvez você só esteja andando com pessoas de baixa frequência. Talvez você só esteja andando com pessoas que não são boas. E nesse Campuri que eu estive lá, eu vi muitos jovens andando com pessoas que não valiam nada, não valem a pena. Também nesse Campuri, com os nossos jovens, 26 mil jovens lá reunidos, também percebi que é preciso você modelar algumas pessoas, copiar coisas boas das pessoas que ali estavam. E fazendo referência a isso, a Rose falou, né, que eu postei alguns vídeos e tal, algumas fotos
Rose, eu estou postando isso daí porque eu estou me forçando a copiar alguns colegas que fazem isso porque eu não faço. Você pode ver, vê lá meu Facebook, só tenho 5, 3 fotos lá, o Instagram também. Eu acho que o que tem mais foto é agora, porque eu não postava nada. E aí tem um ancião meu que ele é dono de uma empresa de podcast, essas coisas todas, irmão Túlio. Ele mexe com esse negócio de rede social e tal. E aí ele falou, pastor, o senhor tem que migrar para as redes sociais, o senhor precisa é, 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 mostrar lá o trabalho que está sendo desenvolvido no distrito e tudo mais e tal, e tal, e tal. E aí, então, ele está me ajudando e me forçando nisso daí, porque eu mesmo, você vê aí, eu pego, salvo aqui, depois que salvar, mando no YouTube e fica do jeito que tá. Sabe, irmãos? Essa ideia é de que se eu andar com pessoas notáveis, eu vou me elevar. E por isso eu agradeço a Deus por meu primeiro ancião, irmão Túlio, meu primeiro ancião da Central, né? Que ele me ajudou nesse processo, está me ajudando nesse processo para que eu aumente ali a minha curva. E mais pressão vem. Por que eu falo sobre esse aspecto? Porque tanto pessoas que são boas, que estão andando contigo, vão te elevar. Mas também existem pessoas ruins que estão andando contigo e vão baixar a sua frequência. Por isso, Davi escolhia pessoas notáveis na sua própria corte. Para quê? Para que ele pudesse, com seu reinado, crescer. Desde que Davi ele começou a viver como um fugitivo ali de Saul, você lembra, né? Porque Saul queria matá-lo devido ao fato de saber que ele era alguém muito aclamado pelos soldados e o seu ministério começou a diminuir. Saul começou a fazer várias coisas erradas. Pessoas de todo o tipo, irmão, todos os tipos começaram a se aliar a Davi. Todo mundo começou a se unir a Davi e Davi sendo perseguido por Saul, mas Davi já tinha uma galera que lutava junto com ele. E com o passar do tempo, você lembra, Davi foi selecionado como o mais ilustre ali, os quais vieram fazer parte, ele seleciona essas pessoas e essas pessoas começam a fazer parte do seu seleto grupo de valentes de Davi. Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1, 1 ao 2. Ele vem falando sobre esses chamados valentes de Davi. E eu quero aqui abrir a palavra para mostrar para vocês esses valentes, esses caras que lutavam com Davi, porque eles eram pessoas muito boas, eram pessoas assim ilustres. E por isso que eu quero que você se cerque de pessoas que são melhores que você. A 22, versículo de 1 a 2 diz assim, ó, o cântico de Davi e as ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é minha rocha e minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 23, vira uma página a mais ali, versículo de 8 ao 39, vem falando sobre esses camaradas que eram os valentes de Davi. Por que eu estou falando sobre eles? Porque eu percebo que quem está ao seu lado vai te fazer melhor ou vai te fazer pior. Talvez você não acredite, eu não quero ser místico aqui, mas tem gente que carrega uma energia tão negativa que estão ao seu lado que você, sei lá, o cara passa, parece que a florzinha murcha, assim, sabe? Tem gente que anda com você e só anda reclamando. Tem gente que anda e só anda falando mal dos outros. Tem gente que anda com uma energia. Será que é você essa pessoa que anda com os outros e tá o tempo todo com energia baixa? Hoje eu quero propor a você uma visão diferente de mundo para que você pare de ter uma energia negativa, para que você pare de ficar olhando só o copo meio vazio, mas que você comece a ter amigos e pessoas ao seu lado que vão te fazer ir num caminho maior, e ir para um estágio superior de vida, e ir para um ambiente melhor de vida. Daí então, você precisa entender o porquê que Davi escolheu esses camaradas e qual foi o critério que ele escolheu de gente para andar com ele.
Lembra que falei a você num certo sermão que quando você for escolher, né, eu falo para meus jovens que quando for escolher um namorado, não deve escolher um namorado só com base no olho, ou seja, se é bonito, se é legal, se fala bem, mas deve escolher pessoas para andar consigo, pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão com frequência igual ou superior, pessoas que não querem somar, mas que querem multiplicar. Essa é a ideia de quando eu leio a história de Davi, que ele pega pessoas para quê? Para andar com ele, mas pessoas notáveis. Sabendo disso, entendendo esse aspecto, os valentes de Davi, capítulo 2 Samuel, capítulo 23, versículo de 8 ao 39, diz assim, ó: São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebé, Berseba, filho de Taquemone, o principal de três, ó, ele escolheu o principal de três. Este bradou a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Olha só, esse cara foi contra 800 e os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho do Aior, é o nome que os caras tinham na época lá, você botar no seu filho aí. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reuniu para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram a Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Você está percebendo que Davi só escolheu os melhores? O cara que defendeu o campo, o cara que deu uma lançada lá e matou 800 e venceu a guerra. Todo mundo que ele está escolhendo, o cara que venceu os filisteus, também 3 dos 30, ó, 3 de 30 pessoas, cabeças, disseram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, em uma tropa de filisteus, e se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam todo o acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros três. Olha só o que a palavra deixa claro aqui. Era ele mais nobre, ó, só gente nobre aqui, do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros três não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabaziel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Imagina, o cara matava leão. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança, e com ele o matou, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada,
pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era o mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Abisael, irmão de Joabe, Eliana, filho de Dodô, de Belém, Sama, Erodita, Elica, aí vem falando o nome dos caras todos aqui, até o versículo 30 ali, né? O que trazia as armas de Joabe, filho de Zeuria. Aí vem falando o nome de todos os camaradas. Bem, você está percebendo que Davi escolhia para ficar perto dele os melhores? Se você não tem amigos que são bons, tão bons quanto, eu começo a falar para você fazer amigos que são bons. Comece pegando os melhores especialistas em tudo que você quiser. Por exemplo, você já viu que eu peguei um livro que eu falei para vocês um tempo atrás, do Tiago Brunet, que é um pastor de uma igreja evangélica. Ele escreveu um livro tendo como título 12 dias para que você possa atualizar a sua vida, você possa se desenvolver e possa melhorar. Eu estou pegando os conhecimentos de um camarada que é especialista nessa área e trazendo para mim. Falei também a você sobre um determinado livro do Poder da Ação, num certo sermão, num passado longínquo que preguei aqui a vocês. E eu pego esse camarada como o quê? Como alguém que é especialista. Os amigos que estão sentados ao meu redor, que são próximos de mim, essas pessoas, elas vão me ajudar em determinadas coisas. Por exemplo, já disse a você, escolham pessoas com quem você vai andar, que sejam pessoas boas, que sejam pessoas que se desenvolvem, pessoas que querem ir ou que ao menos estejam indo no mesmo lugar, com o mesmo propósito que você. Porque se caso você não fizer isso, sua frequência que está aqui em cima vai ser diminuída com base nas pessoas que estão ali. Se você só anda com galinha, voar você não vai. Se você só anda com reclamão, você, por mais que seja um irmão otimista, você vai acabar sendo uma pessoa que também é reclamona. Se você só anda com pessoas que não tiveram sucesso, talvez você também seja uma pessoa que não vai ter sucesso. Por isso a importância de você compreender e sair desse ambiente. Por quê? Porque uma vez eu disse que o leão, por mais forte que seja, o leão não pode ser mais forte que a floresta. Por mais irmão crente que você seja, gente boa que só, você não vai conseguir ser melhor do que as pessoas que estão te rodeando. Por quê? Porque até os seres humanos ali, como é que é o nome? As pessoas que escrevem que não tem Deus no coração, elas já dizem que você é quase que um reflexo das 5 pessoas que andam contigo. E por isso que Davi, ele escolhe pessoas notáveis. Se você quiser ser alguém melhor, se você quiser ser alguém propositivo, que faça coisas melhores, que se propõe a ser diferente, então você precisa andar com pessoas diferentes. Sabendo disso, embora Joabe fosse um cara que fosse um general ali, né, no meio do exército, Abiatar, o sacerdote que acompanhou ele nos momentos de aflição no deserto, ali de Joabe, Davi tinha em sua corte a orientação espiritual do sacerdote Zadok. Tinha que ter alguém que vai te aconselhar de forma espiritual, porque todo mundo que quer andar sozinho não vai conseguir andar. Quem quiser andar sozinho vai gastar muita energia e não vai fazer. Por isso, você precisa aprender a andar com outras pessoas, aprender a modelar essas pessoas, a ter essas pessoas como exemplo na sua vida, como foi o caso de Davi aqui. Ele andou com esse sacerdote chamado Zadok, do profeta Natan. Ele andou também, não só isso, a fidelidade do capitão e de sua guarda pessoal em Benaia fez com que ele andasse com pessoas boas. Por isso, hoje eu quero falar a você sobre andar com essas pessoas e começar a olhar e escolher pessoas para ter como modelo para ti. Uma certa vez, num sermão nosso aqui, eu mostrei para você um gráfico falando sobre ali a roda da vida. E nessa roda da vida, você tem as áreas diversas da sua vida, são 12 áreas. E você precisa estar bem em 12 áreas. Por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás de mim
não dá para ver tudo, mas aqui tem 3 estantes de livros, livro aqui para baixo, livro para cima, tem outra estante aqui, tem outra estante aqui. Eu não li ainda todos os livros, todo, completo, mas todos os livros eu já li porções dele. Por quê? Na minha biblioteca, não só na biblioteca física que tenho aqui, mas na minha biblioteca virtual, que eu tenho também no meu computador, o que eu faço? Eu estabeleço, para todas as áreas da igreja, eu estabeleço ali conteúdos, sermões ou materiais para que eu possa utilizar como subterfúgio para falar sobre determinados temas. Por exemplo, vou falar sobre coisas dos idosos? Eu tenho livros só sobre idosos. Tenho pelo menos ali uns 10 livros. Vou falar sobre jovens. Eu tenho pelo menos um compêndio ali, uma dessas prateleiras é só sobre Ministério Jovem. Vou falar sobre liderança, eu tenho só sobre liderança. Então, eu consigo buscar pessoas que não sejam físicas, se eu não tiver perto de mim, mas eu pego pessoas que são os melhores no mundo sobre determinadas áreas e essas pessoas vão me ajudar na minha roda da vida. E eu acabo modelando essas pessoas ali. Por isso, não é na força do braço que você vai vencer. Mas eu quero que você compreenda que você tem que vencer na misericórdia do Senhor. Porque tem gente que fala assim, eu sou um trabalhador. E o cara é um trabalhador. Então, veja, trabalhador dá uma ideia de dor. Ele trabalha com dor. Só que eu quero ajudar você a amolar o seu facão para que você não seja um irmão que seja um trabalhador, ou seja, um irmão que vai fazer as coisas na força do braço, mas um irmão que consegue ter acesso a outras coisas e ir além daquilo que ele tem somente ao seu redor. E talvez você ande sofrendo na sua própria vida, você tenha dificuldades em seu próprio âmbito de vida, porque você só está fazendo as coisas sozinho, na força do seu braço. E você acha isso bom. Tem gente que já está 10 anos nessa mesma vida, nessa mesma coisa, ele não consegue melhorar, não consegue prosperar, não consegue se desenvolver, porque ele anda com as mesmas pessoas, ou quando não, ele não tem novos amigos, não tem novas pessoas que ele se desenvolve. Por isso, não é na força do seu braço que você vai vencer. Quando você dá o primeiro passo, e eu escrevi em meu sermão aqui, as coisas começam a acontecer. E eu quero que você, ao ouvir o meu sermão aqui no Go Six, comece a dar, a partir dessa segunda-feira, o primeiro passo para que você tenha uma vida vitoriosa. Comece a fazer e adquirir amizades que vão te ajudar. Comece a rejeitar amizades que não estão te ajudando. Faz uma seleção de gente que tu acha que não faz sentido e faz uma seleção de gente que você quer ter amizade. Por exemplo, olha, mesmo que você não tenha um nome, tá? Eu gostaria de andar com pessoas assim, assim, assado. Eu gostaria de fazer. Uma vez eu falei para uma irmã, eu falei, irmã, a senhora tem que mudar daqui. Porque o pastor e tal, não sei o que. Eu falei, irmã, o bairro que a senhora tá, as amizades que suas filhas têm, são amizades que vão levá-la para o buraco. Porque não adianta a senhora trazer ela para a igreja no sábado, sendo que durante a semana ela está sendo doutrinada e treinada com pessoas e amigos e pessoas que estão ao redor dela que não estão ajudando ela a levar. Porque ela estava me questionando que o filho dela foi para a escola e voltou ali já chamando o nome, cantando música de funk, essas coisas. Eu falei, é justamente o ambiente. Então você precisa fazer um contraponto. E aí eu já falei para outra irmã, falei, ó, traga os meninos para o clube de desbravadores. Por que você não está trazendo seu filho para o desbravador? Ah, porque não dá, não sei o que. Eu falei, sim, tá bom, né? Daqui a alguns anos você vai ter ali um problema. A árvore vai nascer torta e não tem como endireitar. Só dá para endireitar a árvore quando ela é pequenininha. Por isso, o texto bíblico diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Por que ensinar? Porque é para ensinar quando for criança. Se você tentar ensinar quando o seu filho já for adolescente, tentar ensinar quando ele já estiver grande, não vai dar, você só vai ficar pedindo oração, pedindo misericórdia, clamando ao Senhor, mas algumas coisas não vão mudar na velocidade que você quer. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito quando a árvore estava pequena. Você tem que começar a mudar por si. Você fica pensando em querer mudar o mundo, em querer mudar as outras pessoas, comece mudando a si. Talvez se mudando daí. Por isso, quando você dá o primeiro passo, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quando o primeiro passo for dado. Eu quero compreender e fazer você compreender
que Davi, quando ele chama essas pessoas ao seu redor para estarem consigo, Davi faz isso com base em quê? Em ter pessoas para que ele possa modelar e ter ele como conselheiro. Ter ali essas pessoas como conselheiro assim. E por isso, modelagem é se espelhar em alguém, se inspirar em alguém. Existem alguns pastores, eu já falei para vocês, que me inspiraram. Um deles foi o pastor Luiz Nunes. Pastor Luiz Nunes, do IAN. Ah, ele era um homem de Deus, aquele cara. Era muito brincalhão, e eu sou brincalhão também. Mas a gente olhava e via que, mesmo diante das brincadeiras, das coisas, que ele era muito brincalhão, estava sempre no meio do povo, o cara também era muito sério. E quando ele falava, havia um peso em sua voz. Quando ele falava, havia um peso nas coisas. E eu lembro claramente que tinha um menino no residencial endemoniado e chamava um monte de gente. E os caras não conseguiam tirar o diabo do couro do menino. Mas quem tirava? O velhinho. Chama o velhinho. Aí chamava lá o pastor Luiz Nunes, que era o diretor, já foi diretor do SALT durante muito tempo, diretor do Colégio dos Pastores. E quando o pastor chegava, que ele botava o pé na porta do colégio, lá na rua, quase 1 quilômetro de distância, o cara caía no chão. Era o pastor Luiz Nunes botar, falei, rapaz, eu quero ter isso daí, viu? Eu ficava assim, rapaz, eu quero ter esse negócio de que havia uma autoridade. A autoridade é diferente de mandar, sabe, irmãos? É diferente de você ter a credencial de pastor. Porque nós somos pastores, a gente tem a credencial, né, que a gente anda com ela e tudo mais, mas mandar é diferente de ter autoridade. É muito diferente. As pessoas, e eu sempre digo aos meus colegas e falo que a autoridade pastoral é uma autoridade eclesiástica, mas é uma autoridade de moral. Não é uma autoridade porque a igreja me deu uma credencial. Tipo assim, se o pastor deixar de ser pastor no sentido de cometer algum adultério, algum pecado, ou não tiver uma performance de pastor, porque lembre-se, não é preciso só ser pastor, mas tem que parecer com pastor. Tem gente que é pastor e não parece com pastor. Tem gente, lembra a história de César, né? Não é preciso só ser mulher de César, tem que parecer ser mulher de César. Então, a autoridade pastoral é uma autoridade de moral. Se o colega perder a moral, ele já perdeu tudo. Por isso que quando eu leio a história de Davi, que ele acrescenta e ele puxa pessoas para si que são das mais alta corte, das mais altas classes da sua sociedade, o que ele está fazendo? Ele está crescendo a ele mesmo. Por quê? Porque você precisa se espelhar, se inspirar em alguém que tem resultado que você quer alcançar. Se você que está falando com alguém, por exemplo, sobre finanças e o cara é quebrado, ele vai te ajudar em quê? Se você ficar falando com gente que tem problema no seu relacionamento e você fica pedindo para essa pessoa te ajudar no seu próprio relacionamento, como se ele mesmo não resolve o caso dele? Porque lembre-se que para poder ser sacerdote em Israel, primeiro o cara tinha que ser cuidador da sua própria casa. Como pode ele querer cuidar da igreja, cuidar das coisas do Senhor, se ele não cuida das próprias coisas dele? Quando você começa a perceber esse tipo de coisa, então eu digo que gente para inspirar você, gente para ajudar você, é alguém que já chegou lá ou está no mesmo caminho de chegar lá. Por isso, você precisa se inspirar em alguém que tem resultado e que quer alcançar. Aí eu vou te dizer o porquê que a galera está queimando igrejas, está queimando estátuas, está queimando os livros, está reescrevendo a história. Sabe por que a galera está fazendo isso daí? Para que você não tenha inspiração e que os nossos jovens não tenham mais inspiração. Então você quebra, você queima todo tipo de gente para inspirar. Por que que eles fazem isso nas escolas e na governança? Porque a partir do momento que a galera não tem mais como se inspirar, muita gente vai dizer: ah, o Brasil já acabou. Ah, já acabou a América. Por quê? Porque eu vou me inspirar em quem? Os jovens não têm mais em quem se inspirar. Aí começam a trocar as músicas, músicas chulas, começam a trocar os filmes, filmes chulos, começa porque não há mais inspiração, não há mais grandes heróis. Pode ver que de todos esses heróis que tem, não tem mais herói.
O herói que tem mesmo é o Superman, é esses heróis, esses caras aí que tinha antigamente. Hoje já não tem mais o He-Man, hoje já não tem mais esses heróis. Por quê? Porque esses heróis inspiravam. Pode ver que os meninos ficavam brincando de espadinha, não sei se você lembra, velho. Eu ficava brincando de espadinha, pium, 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 vamos descer. Polícia pega ladrão, era sempre essas brincadeiras. Hoje já não tem mais isso. Você pode ver que na televisão brasileira já não tem mais desenhos. Antigamente tinha a TV Colosso, TV não sei o quê, tinha Xuxa. Antigamente tinha uma série de desenhos que se passavam ali. Hoje já não tem mais. Por quê? Porque foi feita uma lei aqui no Brasil. E nessa lei dizia que não podia mais é, fazer propaganda infantil, porque vendia-se, né, boneca não sei o que da Estrela, boneca não sei o que, não sei o que era das empresas lá que vendiam para crianças. Só que aí fizeram uma lei para não vender mais coisas para crianças, já que não tem patrocinador, já não pode falar mais sobre venda, e então os programas inteiros infantis começaram a cair, começaram a se desenvolver. Por quê? Porque sabiam que a maioria dos desenhos não eram produzidos no Brasil. A maioria dos desenhos eram mangás que eram produzidos no Japão, que era os Changeman, Flashman, Black Kamen Rider, que eram aqueles desenhos do passado lá, e esses desenhos traziam uma cultura muito forte do cara vencer, do cara ser o herói, do cara não sei o quê. Mesmo na cultura pop, mas o cara tinha que ser o herói. Só que aí, as mesmas empresas que financiaram para que se criasse essa lei são as empresas que apoiam agora os programas televisivos que tem na grade de televisão da parte da manhã, que era o período onde as crianças assistiam ali à televisão. E são essas mesmas empresas que financiam isso e elas fizeram justamente para que elas pudessem colocar os seus próprios produtos. Vejam só quando você começa a perceber preciso se escolher pessoas boas para andar, porque senão você não tem mais inspiração. Por exemplo, os pais fundadores da América é uma forma de inspirar a galera. Você mexe com tudo, mas você não mexe com os pais fundadores. Ainda existe na América essa ideia dos militares, defensores que apoiam e tudo mais e tal. Eles são uma espécie de inspiração para outros jovens. Só que quando você vai para outros países, quando você vai a um dos países que são mais frágeis na sua própria, nas suas próprias leis, de fazer leis, esses países eles começam agora a descaracterizar a liderança. Então, qualquer pessoa que se colocar como inspiração, nós temos que podar. Por quê? Porque senão essa pessoa vai trazer a inspiração de volta. Sabe, eu estou falando aqui, mas eu estou falando por sombras, por paráfrase. Mas aquele que lê, entenda. Se você não tiver gente que te inspira do teu lado, você vai cair, se você já não caiu. Quem são as pessoas das 12 áreas da sua vida que inspiram você? Quem são as pessoas que você fala assim, poxa, eu quero ser que nem essa pessoa nessa área? Eu lembro que para a área financeira, aqui em minha casa, tem um cara que me inspirou muito, que foi o Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, eu já li uns 2, 3 livros dele. Eu não tô olhando aqui, não estou encontrando. Mas há um livro que foi basilar aqui. Obviamente, meu pai me ensinou muito sobre questão financeira e viver. Mas o Gustavo Cerbasi me deu alguns caminhos, alguns mecanismos. E ele tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E nesse livro dele, ele vem falando como você administrar as questões financeiras. E eu lembro que o meu pai, eu sentava na frente, o papai ficava atrás contando dinheiro na empresa. E numa certa feita, o papai estava sem dinheiro, quebrou lá, pegou fogo na Gaspaviana. E o papai, lembro como fosse hoje, foi negociar com um cara umas enceradeiras, 40 enceradeiras para vender. E o cara queria dar um valor irrisório na enceradeira, porque falou: Olha, seu Arnaldo, o senhor, eu sei que o senhor está quebrado e tal, tá com dificuldades e tudo mais e tal e tal. Vou lhe pagar tanto. O papai falou: Não, o papai puxou o cordão dele de ouro grandão, começou a roçar assim: Não, não tô com problema não. Isso é besteira, isso daí a gente faz de novo, né? O importante é que ninguém perdeu a vida e tal. O papai falando lá as coisas dele. E eu lembro o papai administrando e blefando, sabendo blefar no momento certo. E eu aprendi isso com o papai, de chegar na hora e você tá com uma dificuldade, mas você não vai abrir toda essa dificuldade. Você espera um momento a pessoa falar, você tem que saber entrar, você tem que saber sair. Isso eu lembro do papai falando. Então, quando eu modelei, né, ali, que é a expressão moderna de hoje, mas quando eu me inspirei no papai,
eu me inspiro nessas boas atitudes e eu lembro como se fosse hoje as coisas que o papai fazia e que fazem com que eu seja hoje quem sou. Por isso, você tem que entender quem está do teu lado também está exercendo uma influência. Se você não entender que a influência dessas pessoas que estão ao teu lado podem tanto ser benéfica quanto maléfica, talvez você seja um irmão que está sendo guiado por outro. Você seja um irmão que não está no leme do barco da sua própria vida. Quem está no leme é outra pessoa. Se você não está no leme da sua própria vida, então pelo menos peça para Jesus Cristo segurar junto contigo, para ele entrar no barco da sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não começar a se inspirar em algumas pessoas, por isso, coloque músicas boas para você ouvir. Coloque ali, se vai alugar alguma casa, busque um local aonde seja aprazível para você, para que se inspire nos seus próprios olhos. Busque ambiente. Eu sempre vejo a irmã Irene postando fotos bonitas. A Rose também tem postado umas fotos bonitas e tal. Olha que lugar aprazível. Então, isso é um regozijo para a alma. Você tem que fazer isso em outras áreas da sua vida, não só na paisagem. Você tem que fazer isso em todas as áreas, na amizade, nas coisas que você come tem que ser bonita, nas coisas que você come tem que ser saudável. Você tem que desenvolver essas 12 áreas da vida. Por quê? Porque é preciso se inspirar em alguém que tem resultado e o resultado que você quer alcançar. Então, se você quer alcançar resultado em determinadas áreas, procure as melhores pessoas. Se você quer ter uma vida espiritual que é crescente, que se desenvolve, que tem um povo de caminhada, então venha e fique aqui no Go Six, não fique só de passagem. Por quê? Porque nós estamos querendo elevar o nível para que você esteja num ambiente maior. Toda vez que eu trago sermões aqui, eu trago sermões que eu faço, mas também que outros autores escrevem. Você já deve ter visto eu lendo aqui algumas coisas. Por quê? Porque eu pego o recorte de outros autores, quando eu monto meu sermão, de outros livros, e coloco aqui. Por quê? Porque isso me inspira também. O que esses outros autores declaram e como eles tiveram sucesso nessas áreas da vida dele, eu vou e anexo como uma espécie de emblema e de força. Eu começo a montar o meu sermão com pedaços de outras pessoas. E vocês viram que eu comecei o meu sermão montando com pedaços da história de Davi. E como foi que ele fez para ele ter sucesso? E eu estou seguindo o mesmo exemplo no meu sermão para ajudar você também. Por quê? Porque o título do sermão que eu coloquei foi Ande com pessoas notáveis. E por isso que Davi, ele fez isso. Ele começou a andar com pessoas notáveis. Quer você ter vitória na sua vida? Então, você vai precisar e comece a partir de hoje a abandonar algumas amizades e colocar outras que vão te ajudar no lugar. Se você fizer isso, certamente o Senhor vai começar a te abençoar e você vai começar a ter um nível superior. Por quê? Porque quem está do teu lado é pessoa que não é jugo desigual. Quem está do teu lado é pessoa que está pensando junto contigo e indo no mesmo propósito. Quer você ter vitória, então? Então se una conosco em oração. Busque a presença do Senhor a cada manhã. Por quê? Porque Deus vai renovar a sua mente, lavando aquilo que é ruim e trazendo um bálsamo, uma água nova. Eu quero trazer novos pensamentos para você, para que você desenvolva e pense diferente à luz da palavra. Por quê? Porque ela é nosso guia. Toda vez que eu estiver diante da palavra, eu recebo porção dessa luz, eu recebo porção dessa graça e toda a minha vida começa a se tornar mais brilhante. Por quê? Porque começa a brilhar de dentro para fora. Una-se em oração junto conosco. A irmã Socorro estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também se una em oração e peça ao Senhor, Senhor, coloque em meu caminho pessoas que vão me ajudar, Senhor. Coloque em meu caminho pessoas que são boas. Ajude-me, Senhor, a me afastar dessas pessoas que só me trazem problema, que só me trazem coisas ruins. Mas ajude-me, Senhor, a me inspirar, quer seja pela leitura, quer seja por bons filmes, boas músicas, por um estilo de vida mais natural, para que você tenha mais acesso às coisas do Espírito Santo. Por isso, se une em oração, junto aqui com a irmã Socorro. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela vida, graças te damos pelo privilégio
que nos concede a cada manhã de despertarmos. Mas eu quero te agradecer profundamente, do fundo da minha alma, pela mensagem de hoje. Eu acordei exatamente dizendo ao Senhor isso: Senhor, eu preciso, eu necessito me tornar uma nova criatura. Eu almejo, Senhor, ter o coração transformado. Eu almejo refletir o brilho de Jesus. E é exatamente isso. Eu estava na manhã meditando nas companhias do meu filho. E exatamente num campuri, no último campuri que ele foi, ele se uniu com pessoas que não devia, com filhos de irmãos que não andavam no mesmo caminho e no mesmo propósito. E, infelizmente, enredou no caminho errado, juntamente com esses jovens. Então, a mensagem de hoje veio de encontro a mim, as minhas indagações, as minhas dúvidas, as minhas perguntas, mas especialmente veio nos alertar a nós, pais, mães, e nós mesmos, indivíduos, que devemos nos unir com aqueles que querem crescer, com aqueles que almejam o céu, com aqueles que almejam a perfeição, como está mostrando a lição. A perfeição aqui, nos comentários de Ellen White, aqueles que querem ser luz. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada participante desse GoSix, que possa tirar o melhor que tem sido ensinado e possamos praticar em nossas vidas. Eu estou aqui em Pernambuco, em Garanhuns precisamente, numa igreja que toda vez que eu chego lá, o irmão diz assim: ninguém aqui que não tem carta faz nada aqui. É sempre repetida a mesma coisa toda vez que eu vou lá. Mas, em compensação, eu tenho ido em outras igrejas de irmãos que me conhecem. Eu tenho feito escola sabatina, tenho feito, eu tenho sido a mensageira do dia, eu tenho feito uma coisa, outra. Senhor, eu sei que Tu pode nos ajudar. Tu pode nos ajudar mudando, moldando, nos unindo àqueles que estão no mesmo propósito e objetivo que nós. Senhor, mas para isso, abre os nossos olhos. Muitos dos nossos amigos não vão realmente nos levar na caminhada para uma Canaã celestial. Eles têm outros pensamentos, outras formas de agir. Meu Deus, nos socorre, nos dá visão dos céus, para que possamos caminhar rumo à Canaã celestial, mas unidos com aqueles que estão com o mesmo desejo que nós estamos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero fazer um pedido todo especial. Continua iluminando essa mente poderosa, que ela possa ser revestida do poder do alto, que ela possa trazer para nós cada dia a mensagem que faz nos fazer caminhar em caminhos retos. Abençoa o pastor Anderson. Abençoa esse jovem, porque ele ainda é um jovem, que tem ensinado a nós de mais idade como caminhar. Por isso, continue iluminando ele, usando, protegendo, guardando, guiando, para que possa nos ensinar cada dia mais. Abençoa a irmã Rose, com esse sorriso gostoso, esse sorriso maravilhoso que ela tem, esse sorriso que enche o nosso coração a cada manhã. Abençoa cada participante daqui. Eu não conheço todos, mas alguns eu conheço, como a Helena, a Dene, a Andréia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a Tomásia. Nos ajuda, Senhor, unidos com os irmãos que nós não conhecemos pessoalmente, mas que estamos unidos no mesmo propósito. Temos famílias com dificuldades. Eu costumo dizer que nós não temos problema. Porque se nós tivéssemos problema, nós nunca iríamos resolvê-los. Nós temos dificuldade. O problema é com Deus. Deus que é o que pode resolver problemas. Que possamos confiar na mão poderosa de Deus. E isso que nós temos como dificuldade possam ser resolvidos por Deus em nossas vidas. Porque em Jesus Cristo há vitória. O tema dos desbravadores esse ano, do acampamento, foi vencer, e nós seremos vencedores, se nós nos unirmos a quem é vencedor, que é Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, e Deus nos conceda um dia na sua presença, que todos os nossos sonhos
planos e projetos seja colocado aos pés de Jesus e que o Santo Espírito de Deus execute em nossas vidas, não o nosso querer, porque muitos dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não é o melhor para nós, mas que seja executado por Deus, que Ele execute segundo o seu propósito, segundo o seu querer e o que for melhor para nós. Então, que a bênção dos céus recaia sobre todos nós nesse dia e que nós, revestidos com o poder do Espírito Santo, possamos sair para brilhar nesse mundo de treva. Que Deus abençoe todos. Esse é meu desejo, a minha oração, em nome do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aí em tua presença, Senhor, pedimos que teu Santo Espírito esteja sobre nós. Abençoe, Amém. Senhor, a irmã Mara, que orou no começo. Abençoe, Senhor, a irmã Socorro também. Que tua graça esteja sobre as tuas servas. Senhor, vai ao encontro da irmã Rose, que está no Brasil, com um propósito claro com sua família. Que o Senhor a abençoe e abençoe também o seu irmão que está com as pedras nos rins, para que ele possa não só expelir, mas que ele consiga estar também com a família reunida. Sabemos, Senhor, porque também já saiu o chamado para ele poder fazer a cirurgia lá, mas pedimos que o Senhor vá encaminhando para que seja feito o melhor, Senhor. Abençoe, Amém, Senhor. Jesus, nós, os integrantes aqui do Gol Six. Que teu Santo Espírito esteja com os teus servos, dando tua graça a eles. E por isso Amém. entregamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo Amém. que nos renove e o faça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém. Obrigada, Mara, querida, que orou no começo, e a irmã Socorro, que orou agora no final. Muito obrigada. Obrigada, pastor, pela mensagem de hoje, mensagem tocante. Está gravando, pastor? Verdade. Ah, estou vendo o rostinho.